Tiranossauro Rex. Hoje, no especial de 300 inscritos, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Eu irei falar sobre o Tiranossauro Rex a pedido do Conhecimento Pré-Histórico, que pediu do especial 300 inscritos para eu falar T-Rex. Então, bora lá. O Tiranossauro Rex era um animal, então ele era um animalia. O filo é o Chordata, ele é um réptil e um saurísco, que é os dinossauros que tem um quadril mais parecido com o dos répteis. Ele foi um terópode, então ele era carnívoro e andava sobre duas patas. E ele era um tiranosaurídeo, o maior de todos eles e ele que deu o nome para toda a sua família. O Tiranossauro Rex foi um dinossauro do período Cretáceo. Ele viveu de 68 a 67 milhões de anos atrás. Ele viveu no continente Laramídia, que era basicamente a América do Norte, só que era cortada basicamente no meio. E tinha um oceano raso no meio dela, onde viviam os mosassauros e esses répteis marinhos aí. Agora, indo mais para a parte do tamanho, o Tiranossauro Rex é considerado por muitos paleontólogos o maior dinossauro carnívoro de todos os tempos, por causa que ele é o mais robusto e pesado. Ele tinha um comprimento alcançando bem no máximo uns 14 metros de comprimento, uma altura de 4,5 metros e o peso, o dinossauro carnívoro mais pesado de todos os tempos, cerca de até 12 toneladas. Imagina só um T-Rex de 12 toneladas. Bom, vários paleontólogos apontam que ele é o maior dinossauro carnívoro de todos os tempos. Você acha que é qual? Eu acho que é o Carcharodontosauro, né? Mas o T-Rex é considerado o maior dinossauro carnívoro de todos os tempos. O Tiranossauro Rex se alimentava de animais grandes, porque ele é um animal grande, então precisa de muita energia para caçar. Ele se alimentava principalmente de edmontossauros, que é basicamente a presa mais fácil para ele, né? Entre aspas, porque um animal grande, pesado e bem forte, como o T-Rex. Mas ele conseguia caçar, ele é um animal que mais conseguia caçar. Mas não só o edmontossauro, talvez anquilossauros, filhotes de alamassauro, filhotes. Talvez até Triceratops, só que isso é muito raro. Triceratops é o único dinossauro do planeta que consegue vencer de um T-Rex, tipo, o que viveu com ele é o único dinossauro que consegue vencer o T-Rex no planeta. E ele também poderia se alimentar de carcaça. Talvez seria o tipo de alimento principal para ele. Mas ele não se alimentava só de carcaça, como uma teoria lá de Jack Horner, eu acho que é assim que fala. Ele propôs a teoria que ele era um animal tipo que se alimentava de carcaça, só de carcaça. Não faz nenhum sentido, porque um animal desse tamanho, predador todo perfeito, vai se alimentar só de carcaça. Não faz sentido nenhum. Além de que alguns paleontólogos sugerem que ele podia se alimentar de 60 quilos de carne por dia. Imagina um tanto que ele tinha que caçar para conseguir tudo isso. E além da América do Norte, o rei dos dinossauros pode ter vivido em algumas partes da Ásia por causa de alguns vestígios. Imagina só, dois tiranossauros. Não, mais de dois tiranossauros na Ásia. Que terror. O Tiranossauro Rex tinha um dos maiores crânios dos dinossauros carnívoros. O bicho tinha um crânio de 1,50 m. Eu tenho 1,57 m, o crânio dele é quase do meu tamanho. E ele, além de grande, ele era muito pesado, um dos crânios mais pesados, se não o crânio mais pesado de um dinossauro carnívoro, porque tinha que sustentar os músculos da boca dele. Além disso, ele tinha, tipo, umas conexões entre os ossos que em situações de captura ou capturando animais auxiliava na absorção do impacto contra as presas. Então ele dava um socão com a cabeça dele nos dinossauros e ele basicamente não sentia. As pernas dele eram bem musculosas para sustentar o peso e tinham quatro dedos espaçados, quatro os principais e um que fica numa parte do pé dele lá. Não somente para dar maior equilíbrio para o dinossauro, mas também para imobilizar algumas presas no chão. Os músculos das pernas dele davam uma potência necessária para uma aceleração rápida, então ele ficava escondido na mata, então ele era um predador de emboscada, basicamente porque ele não era muito rápido. Ele ficava lá escondido na mata, aí já que ele tinha pernas potentes para dar uma velocidade, uma aceleração rápida, ele já ia lá e atacava o dinossauro de surpresa, sendo um predador de emboscada. Além de grande, pesado, forte e meio ágil, né, inteligente, agora eu vou falar tipo, de algumas características que faziam dele um dos predadores mais perfeitos da história do planeta Terra.
O Tiranossauro Rex é a mordida mais forte entre os dinossauros carnívoros. Cerca de 6 toneladas, porque, tipo, ele tinha uns músculos na boca que existia uma pressão tão alta que conseguia esmagar ossos. Então, ele não tinha a mordida para fazer sangramento e morrer de sangramento. Ele não tinha a mordida para arrancar carne. Ele tinha a mordida para estourar o bicho mesmo, tipo uma onça pintada atual. Ele tinha uma visão binocular, então ele conseguia ver todos os lados. Além de que a visão dele conseguia ver até 6 quilômetros para frente. Então, ele conseguia ver uma grande extensão na parte. Ele também, além de ter essa força de mordida e essa visão impecável, tem um olfato muito alto também, conseguindo sentir uns cheiros a muitos quilômetros de distância. Além disso, ele também tinha a audição. A audição era capaz de, talvez bem capaz de captar som de baixa frequência, tipo um gato e um cachorro atual. Ele também, uma das coisas mais assustadoras desse bicho era a inteligência dele. Alguns estudos sugerem que ele tinha um cérebro bem grande com áreas desenvolvidas para visão e olfato, indicando comportamentos complexos e inteligência de caça, além de ter sido também bem possível um animal social às vezes. E essa inteligência dele é comparada à de macacos. Macacos. Sim, um dos animais mais inteligentes de hoje em dia, o T-Rex tem a inteligência comparada a ele. E uma das partes mais debatidas do Tiranossauro Rex é que se ele tinha ou não penas. Muito provavelmente ele não tinha penas, porque tipo, não ia ajudar muito ele porque ele morava já num lugar quente. Mas os filhotes provavelmente tinham uma esperma bem primitiva, porque tipo, filhote eles ficar mais aquecido. Agora os adultos, eles talvez poderiam ser escamosos. E talvez eles tinham protopena, que não é pena, uma coisa bem parecida, mas não é. Então, né? E outra parte bem interessante dos T-Rex, e que eu acho bem legal, é que as fêmeas eram maiores e mais robustas e mais fortes que os machos. Então eles tinham um dimorfismo sexual. Isso é comum em várias aves atuais, porque a fêmea tem que ter mais reserva de energia para produzir os ovos e proteger o ninho. Então por isso que as fêmeas eram maiores que os machos. Ele muito provavelmente umas bolsas de ar nele que deixava ele mais leve, com 2 toneladas, com certeza, deixava ele leve para conseguir nadar. Então isso que eu acho legal nos tiranossauros, é que mesmo sendo animais principalmente terrestres, eles conseguiam nadar, atravessando rios, lagos, algumas coisas assim, para necessidades deles, né? E isso é bem legal porque eles conseguiam nadar por causa das pernas dele, que é bem potente, que conseguiam até bater rápido na água, assim conseguindo nadar. E a última parte do vídeo é a descoberta. Ele foi descoberto em 1902 por Barnum Brown. Ele não teve a oportunidade de escolher o nome do dinossauro que ele descobriu, mas ele tinha descobrido o Paxefalossauro, se eu não me engano, Triceratops, o Anquilossauro, entre outros dinossauros. Ele ficou surpreso com um dinossauro tão robusto, gigante, como um dinossauro carnívoro, porque ele foi o primeiro dinossauro gigante carnívoro conhecido. Por isso que ele é um dinossauro tão importante para a paleontologia. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e fui!